Fala pessoal, boa noite, boa noite. Tudo tranquilo aí? Tudo certo? Todo mundo me ouve? E aí, como é que tá o andamento aí do projeto interdisciplinar? Várias ideias já estão alinhando algumas coisas. O que tá saindo? Bom, bom, maravilha. E aí, o pessoal da pedagogia tá viajando demais ou tá dentro daquilo que vocês esperavam? Entendi, entendi, mas vocês criaram os grupos lá, pessoal? É uma questão de conversar, né? Alinha as questões justamente porque, obviamente, o projeto, né, o jogo que vocês vão criar, pessoal, que nem a Isa comentou ali, ele tem que ser validado pelo pessoal de pedagogia, né? Então, de repente, não conversar com a equipe de pedagogia é um grande problema. Então, vão conversando lá, tentem ajustar as coisas. Caso o negócio não esteja saindo, né? Porque o pessoal de pedagogia não está conversando, me avisem aqui de novo que eu dou um toque na Isa para ela conversar lá com as meninas, beleza? Mas vão conversando, vão ajustando, porque quarta-feira lá já tem a entrega do escopo, né? Aquele documento de até 2 páginas para formalizar a proposta e tudo mais. Então é bem importante, pessoal, que vocês já vão formulando essas questões. Acho que vale 10% da nota, se eu não me engano. E com isso a gente já consegue validar a proposta de vocês, beleza? Então já vão alinhando lá para ir resolvendo essa situação. Queríamos criar um robô. Elas queriam criar um robô. Tá fácil criar um robô em um mês. Isso, dá uma conversada lá, pessoal. Se vocês verem que o pessoal de pedagogia não responde, me avisem aqui via Discord, pode ser no privado. Só manda daí o número do grupo ali, que eu peço para a Isa dar uma conversada com o pessoal de pedagogia também, né? Porque o desenvolvimento do projeto tem que estar em sintonia, beleza? E aí, pessoal, se eu fosse dar um ponto extra hoje para esse aplicativozinho do anagrama aí, quem iria me mandar já o projeto pronto, funcionando? Saiu ou não saiu? Saiu mais ou menos, foi até metade, bom, bom, bom. Para este projeto não vamos ter um ponto extra, né, mas para o próximo, bem provavelmente, o próximo exercício, que já está inclusive ali no roteiro da aula de hoje. Pessoal, mas a ideia então da aula de hoje é a gente resolver esse exercício, né, terminar ele, e aí a gente vai entrar em matrizes, né? Eu já comentei um pouco com vocês na aula passada ou retrasada do que seria uma matriz, mas vamos mostrar aqui também o funcionamento dela, vamos desenvolver também alguns exercícios, né, exemplos aqui utilizando a matriz, beleza? Porque daí na próxima aula a gente vai entrar em funções e métodos, ok? Mas hoje vamos fechar aqui esse exercício, porque é um exercício, como eu disse para vocês, bem interessante, que envolve bastante lógica de programação, né, em pensar em como a aplicação tem que funcionar, mas na sequência ali a gente já entra em matrizes. Matriz de vetores, eles vão estar, pessoal, para quem trabalha com desenvolvimento, sempre ao lado, né? Sempre a gente vai estar trabalhando ali com matrizes, vetores, listas e coisas nesse sentido, beleza? Então é o seguinte, pessoal, na aula passada ali, né, na quarta-feira, antes da gente entrar lá para conversar sobre o projeto interdisciplinar, a gente tinha anotado algumas coisas, tinha mostrado ali para vocês algumas coisas com relação ao que a gente precisava fazer, mas a ideia hoje é a gente finalizar então esse exercício, ok? Acho que mais ou menos 1 hora para a gente fazer isso, dá tempo. Vou dando tempo para vocês irem fazendo, mas hoje eu vou construir, né? A ideia é construir todo o exercício com vocês, né? Temos que fechar esse exercício hoje.
Então vamos lá, ó. Na aula passada o que a gente tinha feito? A gente tinha criado um vetor da palavra que ia ser lida. Esse cara aqui, pessoal, é o último que a gente precisa trabalhar. O que a gente precisa é criar um vetor, né, com as posições ali dentro que sejam geradas randomicamente e que isso não se repita, ok? Então a gente não pode gerar números iguais dentro deste vetor. E a partir do momento que a gente conseguir fazer isso, né, conseguir gerar este vetor com números randômicos que não se repetem, aí fica bem fácil a gente terminar o exercício, fica bem simples, na verdade, ok? E depois a gente pode também pensar com aquela ideia lá de fazer a randomização com palavras de qualquer tamanho, né, não definindo, né, o tamanho aqui em cima, mas por enquanto fica mais fácil de a gente fazer assim. E programação é isso mesmo, pessoal, é pegar um problema, dividir ele em partes, desenvolver uma parte dele, por exemplo, estática, que nem a gente fez aqui. Se isso daqui funcionar, por exemplo, para 5 letras, depois a gente só precisa saber qual é a quantidade de caracteres daquela palavra que a gente digitou e basicamente implementar, né, fazer algumas trocas ali dentro do nosso código que vai funcionar para qualquer palavra, beleza? Então vamos lá, a gente tinha basicamente anotado alguns passos, esses passos aqui obviamente eles vão aumentar hoje, a gente vai ter que desenvolver mais coisas fora isso, e a única coisa que a gente tinha feito era gerar, né, o valor randômico e imprimir ele na tela. Então se a gente rodar essa aplicaçãozinha exatamente igual a gente tinha na aula passada, deixa eu só ver se está gravando aqui, está gravando. A gente vai ter aquele resultado ali, né? Começa com 1, com 2, com 4, com 0, parará. Se eu rodar de novo, pessoal, a gente vai ter, ó, o mesmo resultado. Publiquei ali, né? Coloquei um link para vocês aqui no Discord na aula passada falando... Opa, verdade. Deixa eu compartilhar aqui. Aí. Falando sobre como funciona os números randômicos, ok? Na verdade, pessoal, gerar um número aleatório, esse número não é tão aleatório assim, porque o algoritmo, né, que gera esses números tem linhas, né, e processos bem definidos que fazem com que a gente consiga obter, teoricamente, números aleatórios, né? Então, se um dia vocês quiserem olhar o algoritmo, não é um algoritmo tão simples assim. E em C, pessoal, este algoritmo ele vai gerar números aleatórios, mas, como o pessoal falou ali na aula passada, ele não gera número tão aleatório assim. Ele vai sempre gerar uma mesma sequência, né? Até porque o código sempre é o mesmo, né, que a gente executa a partir dessa funçãozinha aqui que é o rand. Em algumas linguagens de programação, pessoal, quando a gente manda gerar um número randômico, esse número já vem automaticamente e sempre ele vem diferente. Aqui em C, o pessoal já tinha até falado ali na aula passada e naquele artigo que eu mostrei ali para vocês, que estava falando sobre números randômicos em C, também explica, né? Mas aqui em C, se a gente quer, pessoal, gerar números randômicos diferentes toda vez, né? Que toda vez que eu execute isso daqui, esses números mudem, a gente primeiro precisa, pessoal, alimentar o que a gente chama de semente, né, que seria um valor que a gente precisa dar para esse número randômico, né, para essa função randômica, só que esse valor sempre tem que ser diferente, né? Então, por exemplo, o método que me permite mudar a semente, né, do rand ali que gera um número aleatório é o srand, esse cara aqui. Aí eu poderia passar aqui dentro, né, por exemplo, um número, sei lá, 50. Esse cara espera um número. Mas se obviamente eu passar 50 toda vez, o número aleatório que vai ser gerado sempre também será igual. Ok? Ele vai ser exatamente igual. Ter isso daqui e não ter é basicamente a mesma coisa que gerar essas informações aqui. Exatamente. Então,
como que a gente pode fazer isso, né? O que a gente pode fazer é, quando formos alimentar o algoritmo que vai gerar o número aleatório, a gente alimentar esse cara com a data e a hora atual do sistema, ok? Então, o que vai acontecer? Quando a gente passa ali, né, a função time, e a gente não vai passar nada aqui, então vai ser nulo aqui dentro, depois eu explico que esse cara aqui, esse time ele pega a data e a hora do sistema, pegando dia, mês e ano, hora, minuto, segundo e milissegundo. Então, toda vez que a gente rodar essas informações, né, essa aplicação, bem provavelmente iremos rodar em momentos distintos, e aí a semente que vai alimentar o algoritmo que gera o número randômico vai ser diferente, ok? Não, para esse cara aqui a gente não precisa da biblioteca, né? Não há necessidade da biblioteca time. A biblioteca time a gente vai precisar se a gente fosse fazer cálculos. Por exemplo, eu quero... vamos dizer que a gente está rodando um algoritmo e eu quero saber quanto tempo demora esse algoritmo para rodar. Eu pego ali o momento inicial, o momento final, e quando eu quero executar um cálculo, daí a gente pode utilizar a biblioteca time, fora várias outras funcionalidades que ela tem, mas não há necessidade da importação desta biblioteca, ok? Então agora, ó, a gente tinha sempre lá, né, 1, 2, 4, 0, 4, que era o começo ali do número randômico sem a semente. Se a gente gerar agora... e observarmos o resultado ali, a gente já consegue ver que mudou, ok? Então agora a sequência já é outra. Se eu executar esse cara novamente, ó, iremos ver que ele vai mudar. Deixa eu só clicar aqui de novo. Os valores que vão ser gerados ali embaixo, ó. Executou, executou. Vamos executar de novo. E ele vai gerando ali, ó, números agora sim totalmente aleatórios. Ok? Justamente porque a gente passa um número aleatório que é a nossa data e hora do sistema, e aí a sequência obviamente ela muda com essa semente, com essa entrada que a gente está dando, pessoal. Aí beleza, então agora eu já consigo gerar os números randômicos, totalmente randômicos, eles não vão, né, se repetir. E aí o que eu preciso fazer agora, né, pessoal? A partir do momento que eu gero este número randômico, eu tenho que verificar se o que está dentro aqui, ó, deste vetor, né, dentro do vetor das posições ali, que é o vetor que vai armazenar esses números aleatórios, se, daí vejam quando eu falo um se, porque a gente vai precisar de um if, se o número randômico que foi gerado é igual a alguma posição desse nosso vetor. Então vamos lá, ó. Vamos abrir aqui o Excel para ficar mais fácil de enxergar essa questão. Então vamos lá, a gente tem o vetor posições, esse é o único vetor que a gente está trabalhando por enquanto, chamado lá posições. A questão é, pessoal, quando eu crio uma variável ou um vetor em C e eu não atribuo nenhum valor para ele, o que tem dentro desse cara? Eu startei a minha aplicação, criei o vetor de posições, né, com tamanho 5. Isso daqui, se eu imprimir cada posição do meu vetor, o que vai ter lá dentro? Quem lembra, quem sabe me dizer? Quando eu crio uma variável e simplesmente imprimo ela na tela, o lixo de memória. Então, exato, a gente tem lá informações que já estão na nossa memória. Então, se comentarmos aqui rapidinho, ó, na verdade não, né? Não vamos comentar tudo. Deixa eu comentar só essa linha, comentar o conteúdo, porque aí eu não preciso... Preciso recriar. E aqui a gente vai percorrer o nosso vetor até o tamanho, né? E vamos imprimir ele na tela. Print. F. É um vetor de inteiros, então %d. E aí vamos imprimir o vetor em cada posição do nosso contador ali na tela.
Estamos limpando a tela, beleza. Vamos colocar só um espaço para não ficar tudo grudado. E aí vamos ver o que vai ter lá dentro, ó. Vamos executar. Tá lá, ó, valores aleatórios. Valores aleatórios, né? Temos um lixo de memória. A questão é, pessoal, o que me impede de, por exemplo, eu ter um valor, né, de lixo na minha memória que seja igual a alguma posição que eu tenho que gerar? Nada, né? Por sorte, bem provavelmente a gente não pegue algo que tenha lá o 0, o 1, o 2, o 3 ou o 4, né? Mas poderia, né, poderia acontecer uma situação onde a gente tem aqui, né, algum valor que deveria ser gerado pela nossa aplicação. A questão é, antes da gente, né, ir para o nosso algoritmo, o que a gente tem que fazer com esse vetor aqui? Quem me diz o que a gente precisa fazer com esse cara? Na verdade, a gente não limpa ele. A gente define algum valor padrão para ele, né? A gente define algum valor inicial. A gente inicializa a variável. A questão é, qual é o número que eu colocaria? 0? Mas aí o 0 não é uma posição que eu tenho que gerar? É uma posição que eu tenho que gerar. Exatamente. Então, o 0 não serviria para nós. Eu teria que colocar um valor que eu sei que não vai interferir neste algoritmo. Ah, professor, qual valor? Qualquer um que não interfira nesse algoritmo. Por exemplo, 1 milhão. Ou, que nem o Alan falou ali, ó, -1. Então, se a gente definir no começo esse cara com -1, o que isso vai ajudar bastante para a gente depois, eu sei que se tiver -1, eu tenho o quê? Uma posição ainda vazia. E eu sei que eu preciso continuar gerando números randômicos na nossa aplicação. Então, pessoal, isso vai ajudar um pouquinho mais para frente, mas é muito importante a gente já entender essa questão, que é o quê? Definir um valor fixo para o nosso vetor. Como é que eu posso inicializar um vetor, né, com algumas informações ali dentro? Logo na criação dele, ó, eu posso abrir e fechar chaves e definir ali, ó, os -1s ali, ó, em cada posição do meu vetor. Ok? Então agora, se eu mandar imprimir o nosso vetor, ó, eu estou colocando na posição 0, -1, na 1, na 2, na 3 e na 4. Dava para colocar ele num laço e inicializar ele dentro de um laço, é isso? Posso fazer. Quando o vetor é pequeno, é mais comum a gente fazer assim porque ele já começa dessa maneira. Mas se fosse um vetor muito grande, aí sim eu teria que colocar dentro de um laço de repetição e definir algum valor padrão para esse nosso vetor, que é o vetor que vai guardar então as posições randômicas individuais que a gente vai gerar. Então vamos rodar novamente, ó, e ao invés desses números malucos que a gente está vendo aqui, ó, vamos ver o resultado. Acho que ele imprimiu para baixo. Na verdade ele não imprimiu nada. Ah, imprimiu aqui, ó. Olha lá, -1, -1, -1, né? Todas as posições do nosso vetor. Beleza, agora eu tenho um vetor pronto para receber as nossas posições. E agora eu sei que se numa determinada posição deste vetor tiver o valor -1, significa que o nosso vetor ainda possui espaço para gerar valores aleatórios e únicos, né? Essa sempre é a questão, valores aleatórios e únicos. Ok, então vamos lá, ó. Agora vamos trocar aqui, ó. Vamos voltar ao que era antes, vou tirar aqui o comentário, ok. Aqui a gente já sabe que o nosso vetor está sendo impresso com -1, então já fizemos o teste necessário. Vamos tirar aqui, ó, o comentário que da onde a gente gera o número randômico, ok. E aqui, se a gente quiser imprimir ele na tela, tudo bem. Se não quiser imprimir, não tem problema, né? O número randômico que está sendo gerado.
né? Então, se quiserem aqui, ó, imprimir todo o número randômico, ó, número randômico. Vou colocar só número, né, para não ficar muito grande. Vamos colocar aqui, ó, 1/n antes, para ele pular de linha toda vez que imprimir aqui, ok? E aí a gente já pode também ver aqui, ó, o que vai acontecer, né? Vamos imprimir, na verdade, 5 números. Ó, imprimiu ali para nós. Vamos tirar aqui o acento. Ó, imprimiu lá o 1, o 4, o 1, o 2 e o 4. Ok? Então, neste caso aqui, foi gerado quantos números diferentes? 3, ó, somente 3. Faltou o 3 e o 0. A questão é, pessoal, este laço de repetição que a gente vai utilizar para gerar os números randômicos pode ser o for ou não? Ou vocês acham que um outro laço de repetição para executar essa questão seria mais adequado? Ou por que vocês acham que o for não se encaixa nesse cara aqui? Então, pessoal, colocar o for para ir... A gente vai precisar de um for, né? Mas vejam que o primeiro laço de repetição, na verdade a gente vai por parte e depois vai encaixando os laços de repetição, né? A gente, nesse caso aqui, também vai ter o for, né? Mas o que acontece? Vamos pensar o seguinte. Vamos deletar isso daqui, ó, e vamos fazer do zero. O que eu preciso fazer? Eu preciso gerar, então, um número randômico. Deixa eu só deixar isso daqui, né? Senão eu vou ter que escrever de novo. Vamos tirar este for daqui. Beleza. Então tá lá, ó. Gerei o número randômico, printei ele na tela. Esse número randômico, o que eu preciso fazer com ele? Eu preciso pegar este cara, este número randômico que foi gerado, e verificar se ele é igual a alguma posição do meu vetor. Então, se eu gerei um número randômico aqui, na sequência, o que eu preciso fazer é verificar se esse número aleatório, ó, vamos fazer aqui a funçãozinha do aleatório entre 0 e 4, ó, gerei um número aleatório, 0, ok? Depois que eu gerei este número aleatório, eu preciso percorrer este cara aqui e verificar se esse cara aqui é igual a alguma posição do meu vetor. Então, pessoal, para quem já fez ou quem ainda está fazendo, hoje, na aula de hoje a gente vai desenvolver tudo, mas eu também vou deixando um tempinho para vocês irem fazendo. Então, após gerar o número aleatório, cria um for, né? Então vamos criar um laço de repetição e verificar se o número gerado é igual a alguma posição do vetor, né? Do vetor que guarda, obviamente, as posições. Se for igual, aí a gente vai ter que pensar em alguma maneira, né, para gerar este cara novamente. Mas essa é a primeira verificação. Então, eu gero o número randômico, pego o meu vetor de posições e verifico se esse número randômico gerado é igual a alguma posição, né, algum valor daquele vetor de posições que a gente tem ali. Então, vou deixar aí, ó, 5 minutinhos, cria o for, verifica se é igual e daí a gente vai ver o que precisa ser feito. Se for igual ou se não for igual, a gente vai precisar definir isso daí. Beleza? Então, 5 minutinhos para fazer isso e daí a gente já vê qual é o próximo passo depois que fizer essa verificação. Então, vamos lá. Então, vamos criar o laço de repetição para percorrer todas as posições do nosso vetor, que por enquanto está todas elas igual a -1. E vamos verificar se o número que foi gerado ele é igual, né, a alguma posição do nosso vetor. Então vamos lá, o for que começa em 0, enquanto o nosso contador for menor que o nosso tamanho padrão, e ele vai incrementar de 1 em 1. Legal. Então aqui eu já estou percorrendo todas as posições do meu vetor, né? Agora, o que eu vou fazer? Verificar se
alguma posição do meu vetor, então posições na posição do contador, que é o cara que vai incrementando ali, né? Então a gente consegue passar pela posição 0, 1, 2, 3, 4, né? E nesse caso aqui até 4, se ele é igual ao valor randômico gerado. Beleza, pessoal. Aí vem a grande questão. Se for igual, se eu encontrar algum valor, né, igual ao número que foi gerado, o que a gente precisa fazer aqui? O que vocês me dizem? O que a gente pode fazer nesse caso? I menos menos? Se for igual, eu tenho que gerar outro número aleatório. Tá. Mas vejam a primeira questão. Fazer ele gerar até ser diferente. Exatamente. Então a gente precisa fazer isso. Só que a questão é, eu estou, nesse caso, dentro de um laço de repetição. E vamos dizer aqui, ó, que o 0 foi o número gerado, e aqui eu já tenho 0. Vamos dizer que já tem um 0 lá. E aqui era 0. É que ele vai mudando, né? Quando eu dou o Enter, o Excel vai mudando. Mas vamos imaginar que ali a gente tem o 0. Deixa o 0 ali, ó. Beleza, temos o 0. E vamos imaginar que a primeira posição já é a posição que bate. Faz sentido eu percorrer as outras posições aqui ou não? Eu preciso percorrer todo o resto, ou se eu encontrar alguém igual eu já poderia parar por ali? Não precisa. Né? Posso deixar correr até o final? Posso. Aqui no caso a gente tem um vetor com 5 posições. Se a gente tivesse um vetor com 1000 posições, seria um problema. Né? Como é que eu faço então, pessoal, para encerrar esse laço de repetição no momento em que encontrarmos uma variável, uma posição igual ao número randômico? Quem me diz o que a gente poderia fazer? Eu poderia fazer as duas coisas ali, ó, que o Felipe falou, né? O Felipe falou uma e o Bigulinha falou outra. Um true ou false aqui a gente vai, se eu entendi direito, marco lá em funções, né? Quando a gente trabalhar lá com funções. Então, nesse caso, para encerrar esse cara, eu poderia fazer o i receber 5, porque daí quando ele voltar para cá, né, e verificar qual é o valor, já vai ter estourado o tamanho, então posso encerrar por ali. Mas uma forma, pessoal, de encerrar qualquer estrutura, né, não somente um laço de repetição, a gente também utiliza isso lá no switch case. Quando eu quero encerrar o ciclo dela, a execução dela, eu posso simplesmente colocar um break. Ok? Então eu posso parar aqui, ó. Se for igual, ele vai parar quem? Este laço de repetição. Ele vai sair da nossa iteração que a gente está fazendo em cima deste vetor. Beleza. Se for igual, eu paro. Eu preciso do senão aqui ou somente do se? Tem um senão nesse if aqui ou só o se já resolve? Pessoal, só o se, não posso ter o senão, por exemplo, né? Se for igual eu paro, senão, por exemplo, que às vezes acontece, o pessoal já pega aquele valor, né, randômico gerado e já de repente armazena dentro do meu vetor. Não dá, porque se a gente, por exemplo, né, se o número que for igual é o último, pode ser que se a gente verifica que o primeiro não é igual, ele já sai adicionando sem ter terminado de verificar. Então, eu não preciso do senão aqui. A única coisa que eu preciso é deste if. Ok? Só verificar se esse cara existe. Beleza. Se ele existir, pessoal, que é o caso que a gente está trabalhando aqui, vocês acabaram de falar que a gente precisa gerar um número randômico novamente. Ou seja, tudo isso daqui tem que estar dentro de outro laço de repetição. Então, eu só vou conseguir resolver isso
né, se a gente colocar isso daqui, todo esse bloco aqui, dentro de um laço, pessoal, de repetição, ok? Pode ser o while ou pode ser o do, tanto faz. O que não vai combinar aqui, o que não vai dar certo é o para, porque o para, teoricamente, a gente coloca uma condição numérica ali, né, para ele repetir tantas vezes. Nesse caso, eu não sei quantas vezes vai se repetir, a gente não sabe. Então eu tenho que colocar um laço de repetição aonde a gente não precise trabalhar com um valor numérico, digamos assim, uma quantidade de vezes, né? Então o que eu vou fazer? Eu vou utilizar o faça, né, o do aqui, porque primeiro ele tem que fazer uma vez, né, sem verificar nada, e a verificação do faça é só ao final de tudo isso daqui, né? Então vamos lá, ó. Opa, que não tem esse atalho. Então vamos lá, eu vou colocar o do aqui e ele vai fazer tudo isso daqui enquanto. E aí agora a gente tem que pensar numa condição, ok? A questão é, faça enquanto o que tudo isso daqui? Qual é a condição que eu vou colocar no enquanto ali? Como é que eu posso escrever isso agora, né, para ele executar tudo aquilo ali enquanto seja uma posição diferente, enquanto ele gere números iguais, enquanto posições igual a randômico? É isso, Neto? Enquanto i recebe 0, enquanto i menor do que o tamanho. Ó, mas vejam que, pessoal, a condição do while está fora do for, ou seja, este for aqui, ó, ok? Este i, na verdade, ele só, não é que ele só vai valer, mas ele só valeria para cá, ó, né, para dentro do for. O que eu posso fazer aqui, ó, pessoal? Trabalhar com uma variável que verifica isso daí para mim. Uma variável que guarde um determinado valor, né, tenha um valor inicial e se eu encontrar alguém igual, eu troco o valor dessa variável. Não preciso trabalhar com essas variáveis que a gente tem ali. A gente chama esse tipo de variável de flag, né? Que ela vai ter ali um valor ou outro, né? Ou ela vai estar verdadeira ou ela vai estar falsa, basicamente. A única coisa que a gente não tem variáveis booleanas em C, né? Então a gente tem que trabalhar com uma variável inteira, de 0 e 1. Então olha lá, ó. Eu vou criar um número aqui, ó, chamado... Um número não, desculpa, uma variável chamada existe. E esse existe vai começar com 0, ou seja, o existe vai ser falso. Né? Então essa é uma variável para controlar se existe um número igual. Né? Então pode ser igual, pode ser existe, o nome que vocês quiserem dar, ou se também encontraram uma outra forma de fazer, podem aplicar também. Então vamos lá, ó. Eu tenho que executar isso daqui, ó, enquanto alguma condição com um existe. A questão é, o que eu vou fazer aqui, ó? Se as posições, né, se o número randômico for igual a alguma posição, eu vou fazer o quê? Existe recebe 1. Então existe vira verdadeiro nesse caso. E eu executo isso daqui enquanto existe for igual a 1. Ok? Então, enquanto existe, que é o número, né, a variável que vai guardar, se existe um número igual, então, enquanto existe for verdadeiro, digamos assim, porque a gente não tem o true ou falso, então, 1 representa verdadeiro e o 0 representa o falso. Então, enquanto existir, né, um número igual, então, enquanto existe for igual a verdadeiro, eu faço isso daqui de novo. E eu faço isso daqui de novo, eu faço isso daqui de novo, beleza. Olhando para isso daqui, qual é o problema que eu tenho agora? Ele está quase pronto essa parte, mas eu tenho um pequeno problema aqui. Quando entrar um valor no vetor, ele vai sair do laço. Ó, mas veja aqui, bigulinha, que eu nem coloquei nada dentro do vetor ainda. Ó, eu não coloquei nada dentro de posições, eu só estou verificando. Agora coloco o else? Não. Pensem na seguinte situação, pessoal.
Vamos lá, agora vamos lá para o Excel que fica mais fácil. Ó. Tudo teste de mesa, né, pessoal? Isso aqui é como se fosse um teste de mesa. Ó. Vamos colocar aqui ó, o randômico, que é o nosso valor aleatório entre 0 e 1. Ok. O existe, que vai começar em 0. Eu vou tirar o aleatório entre, porque senão ele sempre vai ficar mudando de posição, então vamos deixar ali que eu vou digitando e vamos viajando aqui nos números. E o contador não precisa colocar, porque esse cara aqui só vai, né, incrementar, ok? Então vamos lá, ó, gerei o número, e aqui é menos 1, né? Vamos começar com menos 1. Então gerei o número randômico, que é o número 3. Né? O que vai acontecer, pessoal? Ele vai pegar esse 3, vai comparar com esses caras aqui, ó, né? Toda vez ele vai perguntar, né? Ó, posições é igual ao número randômico? Ó, não é, não é, não é, não é, não é. Então, beleza. Teoricamente, então a gente deveria adicionar este cara aqui. Vamos imaginar que um determinado ponto aqui, esse cara é igual a 3. Então, eu gerei um número igual a alguma posição que tem no meu vetor. E o existe começou em 0. Então, ele vai chegar aqui, opa, não é. Não é, opa, é igual. Legal. Esse cara agora é igual, né? Se é igual, o que ele vai fazer? Ó, existe é igual a 1, existe vem para cá. Agora a gente tem o valor 1. Aí ele pergunta, ó, enquanto existe é igual a 1, faça de novo. Ele volta para cá. E aí ele vai gerar um outro número randômico. Vamos gerar o 2. Ou seja, não é igual em nenhum momento. Só que, qual é o meu valor de existe agora? Ele é 1. O que eu tenho que fazer com o existe toda vez que eu gerar um número randômico? Eu tenho que voltar ele para o 0. Exato, porque senão ele troca o valor uma vez e nunca mais volta para o valor inicial e essa aplicação, a partir disso, nunca mais vai parar. Né? Então, olha lá. Ó. O que eu vou fazer? Toda vez que ele entrar no faça aqui de novo, ó, eu vou fazer o existe e receber 0. Então, eu reinicializo o vetor, o valor daquela variável. Ele vai percorrer novamente as posições do vetor. Se for igual, de repente é igual, muda o valor da variável, faz isso daqui de novo. Muda o valor da variável e vai, né? Até chegar num valor que não vai existir. Então, ele vai gerar lá, por exemplo, 4. O valor aqui vai ser do existe, vai ser igual a 0, porque é um valor único. E aí, eu consegui finalmente gerar com isso daqui um número aleatório e único. Show de bola! Com esse código que a gente está vendo aqui, eu consigo gerar um número aleatório e único. Próximo passo é o que agora? O que a gente precisa fazer? Se eu agora conseguir gerar esse número, eu já sei que esse número randômico é um número, obviamente, aleatório, e eu já sei que agora ele é único, porque eu estou verificando todas as posições. Qual é o próximo passo? O que eu faço agora? O que ele me diz? Preciso guardar o número. Preciso pegar este número randômico e guardar ele. Só que eu guardo este número randômico aqui dentro, deste laço de repetição, né? Tô dentro do do aqui, guardo ele aqui, nessa estrutura que a gente está trabalhando, ou faço isso fora? Dentro ou fora? Fora, pessoal, porque se eu guardar, por exemplo, aqui, ó, não vai dar certo, porque aqui é só o processo, né? Foi só o algoritmo que a gente criou para gerar um número aleatório único, né? Então aqui, ó, podemos até comentar, ó. Aqui a gente está gerando um número aleatório e único. Beleza, então com isso a gente gera um número aleatório e único. Fiz um que dá certo sem precisar inicializar o vetor. Depois a gente dá uma olhadinha ali, Alan, como que você fez. Sem isso daqui, você diz, sem o -1, é isso? Colocar alguma coisa dentro das posições? Beleza. Depois compartilha aqui que a gente dá uma olhada.
Então, olha lá, ó. Isso daqui serve para gerar um número aleatório e único. Gerei ele, vou guardar ele dentro do meu vetor de posições. Então, na sequência, eu preciso guardar o valor aleatório e único que foi gerado dentro do vetor de posições. Só que a questão é simplesmente pegar o vetor de posições numa determinada posição, sei lá, X, que eu ainda não sei, e jogar o número randômico aqui ou não? Eu só preciso disso? Ou eu tenho que fazer alguma outra coisa? Antes de armazenar esse valor randômico gerado ali dentro. Quem me diz? Pessoal, agora vejam o que a gente precisa fazer. Eu não posso simplesmente sair adicionando esse número lá dentro, justamente porque eu não sei aonde armazenar. Aonde é que eu tenho que armazenar esse cara? Não precisa falar a posição, mas qual é a ideia para armazenar esse cara? Olhando para isso aqui, ó, vamos voltar tudo para o -1. Gerei um número aleatório com randômico que é o 2. Agora eu tenho que armazenar esse cara onde? Num vetor. Esse 2 que eu gerei, eu vou armazenar ele aqui dentro. Nesse vetor de posições. É ali que eu tenho que colocar. Mas se é um vetor, eu preciso saber em qual posição eu vou colocar. Em qual posição eu vou colocar esse 2 ali, ou o 3. Beleza. A primeira vez eu sei que é na opção 0, na posição 0. Mas e depois? Depois é na posição 1. Mas não dá pra gente colocar isso de forma fixa. A gente tem que imaginar uma situação. Sempre, pessoal, ó, o que a gente vai precisar fazer agora? Eu preciso guardar esse valor na primeira posição que eu encontrar, aonde o valor seja igual ao quê? Ó, eu tenho um número 2 gerado. Eu preciso guardar esse valor na primeira posição que eu encontrar aqui, aonde o valor é igual ao quê? A -1. A -1. Porque o -1 eu sei que não foi preenchido. Então, qual que é o próximo passo? Percorrer este vetor novamente. Ok? Verificar, né, através de um if se aquela posição é igual a -1. Opa, se for igual a -1, eu posso guardar o valor ali dentro. Então, eu vou precisar de um novo laço de repetição, mais um laço, ok? Para verificar cada posição que é igual a -1, e se for igual a -1, eu guardo aquele cara lá dentro. Então, eu pego a posição do contador e jogo o valor randômico gerado ali dentro. Mais 5 minutinhos, daí a gente já faz esse cara junto. Fazendo isso, aí a gente já está quase fechando o algoritmo. Daí, deu certo? Vamos lá. Então vamos verificar agora, né, se temos uma posição vazia. E se houver uma posição vazia, eu simplesmente guardo o meu valor ali dentro, né? Então vamos lá. Ó. Vamos tirar isso daqui. Vamos criar um novo laço de repetição que vai começar em i, né? O i vai começar em 0. Quanto o i for menor do que o nosso tamanho, né? E mais. O que eu preciso fazer é verificar, porque agora eu já tenho um número aleatório, randômico, né? E único. Então eu preciso verificar se dentro da do meu vetor de posições, ali na posição i, ele é igual a -1. Se for igual a -1, o que eu preciso fazer? Eu sei que é uma posição vazia, né? Então vejam que vai acontecer isso daqui. Ó. Eu vou percorrer, vai começar em 0 e eu vou perguntar, ó, esta posição é igual a -1? É igual a -1. Legal, então o que eu faço? Eu guardo dentro desta posição i,
tanto faz qual é a posição, né? É a posição que ele encontrou que é igual a -1. E aí eu faço esse cara receber o meu número randômico. Beleza, guardei ali. O que mais que eu posso fazer dentro desse if aí? O que está faltando aí, na verdade? Ó, guardei lá dentro. Se ele não for -1, ele pode pular. Se ele não for -1, né? Ó, vejam ali, ó. Vamos simular aqui no Excel que fica fácil a gente ver. Ó. Vamos colocar aqui, ó, 3. O que ele vai fazer, ó, chegou aqui, perguntou, esse cara aqui é igual a -1? Ele pergunta, né? É igual a -1? Não, não é. Então, ó, ele só tem o if. Se não for, ele vem para cá e incrementa o meu contador. Então, automaticamente, pessoal, ele já vai percorrer todas as posições. O professor não deveria ter colocado menor igual? Não, Ellen, porque se eu coloco menor igual daria até o 5. E eu não tenho posição 5. Ó, posição 0, 1, 2, 3 e 4. Ok? Então ele tem que ir até menor do que o contador menor do que 5. Então, se for até o 4, beleza. Né? Se for o 5, ele já vai parar por ali. Só que aqui a gente tem um detalhe muito importante, pessoal, nesse cara aqui, que eu já mostrei ali em cima. Então vamos lá, ó. Ele vai chegar aqui na posição 0, então vamos trazer esse cara para cá, né? Este é o nosso vetor de posições. Vamos dizer que temos a primeira posição preenchida, como se tivesse o 3 ali. Ele verifica essa posição, né? O contador igual a 0 lá, né? Posição 0 é igual a -1? Olha lá, ó. Vamos voltar para cá. Cadê? Ó, é igual a -1? Não é. Então, não entra no if. Vai vir para cá, para o for, vai incrementar o contador e vai acontecer o que o Felipe falou ali agora. Ó. Aqui é igual a -1? Opa, é igual a -1. Então, o que ele vai fazer? Ele vai guardar aquele valor randômico gerado. Vamos falar que aqui é o 2. E aí, ele guardou. Só que o que acontece aqui? Ele continua, pessoal, executando este laço de repetição. Mas a questão é, se ele já guardou aquela determinada posição, vocês concordam comigo que ele não precisa terminar de verificar o meu vetor? Se ele já encontrou uma posição vazia, não acabou por ali o que ele precisava fazer? Então, ó, a gente, exatamente, break para parar o laço de repetição. E aí a pergunta que eu te faço, Rafa, mas e o resto? Do jeito que está aqui agora, ó, fizemos isso daqui. Quantas posições ele vai guardar do nosso vetor de posições aqui? Quantas ele vai desse jeito conseguir armazenar? Apenas uma. E aí eu pergunto para vocês, o que está faltando aqui? Mais um laço de repetição. Pessoal, esse exercício ele pode ser resolvido de N maneiras. Garanto que quem resolveu ou quem estava no caminho, com certeza, de repente, resolveu de uma maneira diferente da minha. Né? Então, vejam que não existe uma resposta exata para isso daqui, justamente porque a gente está aprendendo algoritmos. O importante é fazer funcionar. Por exemplo, o Alan já me mandou ali uma outra forma que ele fez. Ok? Pessoal, vejam que nesse momento nós não estamos aprendendo padrões de programação, né? A gente está aprendendo a fazer, então a ideia é fazer. Conseguiu fazer? Show de bola. Ah, professor, o meu demorou 10 minutos. Fez? Conseguiu fazer. Dá para fazer diferente? Dá para a gente melhorar? Aí vamos pensar. Né? Mas o importante nesses exercícios dessa disciplina, pessoal, é sempre conseguir fazer, chegar no resultado esperado. Se dá para melhorar, aí a gente vai pensar depois, ok?
Então a questão aqui, ó, é que desse jeito agora eu tenho apenas uma posição preenchida. O que eu preciso fazer? Executar tudo isso daqui, ó, deste do aqui, né, até isso daqui, opa, daqui até aqui, né, tudo isso daqui novamente. Enquanto o quê? Enquanto eu não conseguir preencher, pessoal, o meu vetor de posições. Ok? Então, enquanto eu não conseguir preencher todos esses caras aqui, ó, eu vou executar tudo aquilo ali. Agora eu não vou falar como fazer isso. Pensem em uma maneira, vou deixar mais uns 5 minutos, 10 minutos, 5 minutos por aí. Pensem em uma maneira para executar isso e conseguir preencher todo o vetor de vocês, né? Fez isso, faz o que é ao final, né? Depois que você encaixar todo esse bloco que está selecionado em um outro laço de repetição que vai precisar, o que você faz? Cria aqui, ó, ao final de todos os laços de repetição, né, um laço para imprimir o seu vetor de posições. E aí você verifica, né, se ele gerou uma posição aleatória para cada, né, posição, aleatória e única, né, para cada posição. Se ele fez isso, pessoal, aí o algoritmo realmente terminou. É só a gente ler a palavra e imprimir ali ela de acordo com as posições geradas. Aí é bem fácil. Então vou deixar mais uns 5, 10 minutos. O importante agora é a gente conseguir imprimir um vetor de 5 posições e todas elas diferentes. 5 minutinhos, 10 aí no máximo. Quem quiser fazer um intervalinho, fique à vontade. Vou pegar uma água lá. E aí a gente já fecha e conseguimos realizar esse exercício. Se tiverem dúvida, pessoal, não entenderam algum passo do que eu fiz aqui, comentem, eu explico de novo, ou se estiver diferente de vocês, a gente pode verificar também, beleza? Então vamos fazer uns 5 minutinhos, 10 aí de intervalo, e quem quiser já vai implementando aí essa questão. E aí, deu certo? Então, ali eu vou fazer, pessoal, eu vou criar mais um laço de repetição, vou utilizar uma variável para controlar essa questão de verificar, né, se o nosso vetor ele já está inteiro preenchido, ok? Ali no último if, se acrescentar mais um i, mais um... Está dizendo neste if aqui, Felipe? Não, na verdade o que acontece ele incrementa aqui, né? Então, por aqui que ele já está pulando as posições. Toda vez que a gente vai dando mais um no i, ele já vai incrementando ali. O que eu vou fazer aqui, ó, pessoal? Para de repente ficar mais fácil, né? Essa verificação. Eu vou criar mais uma variável, né? Verificável é boa, mais uma variável para controlar, né, a quantidade de números aleatórios únicos que ele está gerando. Então, por exemplo, eu vou criar uma variável aqui, ó, o nome que vocês quiserem colocar também tanto faz, chamada final, que começa com 0. E aí o que acontece? Toda vez que ele adicionar mais né, mais uma posição, eu vou incrementar esta variável, ó. Então, final recebe mais um. Agora, pessoal, agora é só eu verificar esta variável ao final, né? Verificar ali, né, essa variável final ali nesta última condição. Então, olha lá, ó. Eu vou criar um faça aqui em cima. Então, ele vai executar tudo isso daqui, ó, um do aqui, executa todos esses caras aqui, ele vai fechar aqui embaixo, né? Então a gente vai ter um while aqui, ponto e vírgula, vamos identar ali, Alt Shift F para identar, ó, sempre mantenham o código de vocês identado. Então ele executa tudo isso daqui novamente, vai testando, vai gerar um número, né, randômico único, vai verificar em qual posição ele tem que guardar,
E a questão é, qual é a condição que eu coloco aqui agora? Enquanto ele tem que executar isso daqui, enquanto final for o quê? Qual é a condição que eu coloco? Quantos números ele tem que... em qual valor final tem que chegar para encerrar isso? Enquanto final, pessoal, ó, porque final, vejam aqui, ó, né? Eu estou gerando números aleatórios. Então vamos criar o final aqui agora, né? Então vamos dizer que tudo menos 1 e menos 1 aqui. Aí vamos lá, aqui eu vou fazer como se a gente tivesse uma sequência perfeita, tudo bonitinho, né? Então vamos lá, geramos o número, sei lá, 2. 2 não existe, foi lá e guardou, maravilha. Aí geramos o número 4. 4 não existe, né? Daí aqui estava em 0, começou em 0, né? Acrescentou mais 1, ó, começa em 0, se ele conseguiu acrescentar esse cara, foi para 1. Ok? Aí o 4, guardamos ele aqui, deu para guardar, acrescentamos mais 1. Depois ele foi para o 0. Colocamos 0 aqui, acrescentamos mais 1. Depois o 1. Colocamos o 1 ali, acrescentou mais 1. E aí eu pergunto, daí a última posição que está faltando, que é a posição 3, coloquei lá, 3, e ao final este cara aqui vai valer 5. Então, pessoal, enquanto o meu final não for, né, na verdade eu posso colocar de algumas maneiras isso, mas enquanto ele for menor ou igual, né, a 5 eu tenho que executar, ou enquanto ele for diferente de 5, né? Então, 0, 1, 2, 3, 4 são diferentes de 5, então eu também posso testar desta maneira, né? Então, ao final aqui, ó, o que eu posso fazer? Enquanto final for diferente, né, o exclamação igual, que é o símbolo de diferente, que a nossa fonte aqui, né, coloca o diferente ali para ficar mais bonitinho, enquanto for diferente de 5, ele faz, né? Ou menor, igual a 5, ele vai fazer. A partir do momento que aumentar isso, já não preciso fazer mais, né? Então, quando ele virar aqui para 5, daí ele vai perguntar, ó, 5, que é o final, é diferente de 5? Não. Então, paro por ali. Agora, se a gente criar mais um laço de repetição só para imprimir, que é o que a gente precisa aqui, ó, a gente vai verificar, então, que agora já temos um vetor com todas as posições preenchidas. Então vamos só dar um printf ali na tela. É um valor inteiro. Um valor inteiro. Vamos dar um espaço só para não ficar grudado. E aí a gente vai printar, obviamente não o i, mas o valor contido dentro de cada posição do meu vetor. E aí agora a gente já vai ter, pessoal, o nosso vetor ali, né, o nosso vetor criado. Vamos executar isso daqui, vamos fazer um teste. Se funcionar, aí vou deixar mais uns minutinhos para vocês lerem uma variável lá, né, uma palavra de 5 letras, e ao final apresentar de acordo com os valores que a gente tem ali. Então vamos lá, ó. Salvamos aqui, vamos executar e ver o resultado. Acho que não executou, né? Tá lá, ó. Aqui ó, são os números que ele tentou. Podemos colocar aqui ó, no começo só um printf para pular algumas linhas ali, né? Só para não ficar junto. Ponto e vírgula. Vamos pular algumas linhas, ó, porque aqui ele está apresentando os números que foram gerados. Vamos executar de novo. Olha lá, ó. Gerou esses números aqui. E ao final, ó, 4, 1, 0, 3 e 2.
É isso que a gente precisa agora, né? São desses números que a gente precisa para imprimir agora os valores, o nosso anagrama de acordo com a palavra que a gente vai ler. Então, pessoal, agora, ó, leiam, né, no começo da nossa aplicação, né, um valor para dentro desta variável aqui, e depois vocês podem imprimir, ó, junto, ou pode criar um for separado, tanto faz, para imprimir, né, e pegar cada posição específica daquela palavra que a gente leu ali. Então agora mais 5 minutos e fechamos totalmente esse exercício. Claro que depois dá para a gente modificar algumas coisas nele, mas aí a gente já consegue fechar esse cara aqui. Galera, o que é importante aqui, né, é o que eu sempre digo, e não para esse exercício, obviamente, um bom programador, ele não é o cara que, obviamente, vai conseguir, alguém passa alguma coisa e o cara já sai fazendo. Não, é o cara que vai conseguir identificar todos os passos, pessoal, necessário para chegar num resultado final, né? Então, quando, por exemplo, a gente pede lá o algoritmo do anagrama, identificar que tem que gerar um número randômico, esse número randômico tem que ser um número randômico único, depois eu preciso guardar numa posição, né, guardar esses valores dentro de um vetor, para daí a gente conseguir gerar esse anagrama, né? Quando vocês estiverem trabalhando lá com outras linguagens de programação, vai ter lá o cadastro do usuário. Quais são os passos que eu tenho que fazer para conseguir cadastrar esse usuário? É sempre importante anotar, elencar todos esses passos, para que a cada pedacinho você vá executando, né, uma questão e ao final você consiga fazer tudo isso, né? A sintaxe, o algoritmo que você vai utilizar, isso você vai pensando, vai escrevendo ali e tudo mais. Mas o mais importante é, na sua cabeça, pessoal, já conseguir mais ou menos pensar em todos os passos que você precisa executar para chegar lá. Como você vai executar cada passo, aí é um problema que vai ter que resolver com programação, né? E obviamente, de repente, a gente não sabe, às vezes esquece alguma coisa, uma sintaxe ou outra, um método, uma função que poderia ter utilizado, mas se você souber todos os passos, né, que você precisa executar, aí sim, né, você já está começando a entender bem de programação. É isso que a gente tem que praticar nessa disciplina, que é o raciocínio lógico. Descobrir todos os passos para a gente chegar numa resolução final de um determinado problema, ok? Então vou deixar aí mais alguns minutinhos, vamos finalizar aí na volta, e aí na sequência a gente já começa a trabalhar com matrizes. Então vamos lá, pessoal, para a gente fechar aqui. Então é o seguinte, a gente já tem a nossa variável lá em cima, a gente já havia criado ela na aula passada, que é o nosso array_char, que ao final vai virar uma string, né? Palavra que a gente tem aqui. Então a gente vai ler um valor do teclado para dentro dessa variável, antes de tudo isso daqui, né? Então vamos lá. Então vamos primeiro printar uma mensagem ali na tela. Digite uma palavra de 5 letras. Como a gente vai fazer a leitura, né, de um conjunto ali dos alfanuméricos, um caractere ou uma string, né? Vamos limpar a entrada. E aí vamos armazenar então dentro da palavra com o scanf e a máscara ali do texto, né, da string, porcentagem %S, o valor que vai vir do teclado. Beleza, se quiserem fazer um print ali na tela para ver se leu certinho, podem fazer, né? Então limpamos a entrada, fazemos a leitura para dentro, palavra, da variável, lembrando, né, para apontar sempre para o endereço de memória que esta variável aqui ela foi criada, e ao final lá agora a gente vai, né, precisar de mais um laço de repetição, ou poderíamos até utilizar esse aqui que imprime as posições, mas eu vou deixar em dois separados para mostrar as posições
e para mostrar a palavra, mais um laço de repetição que vai lá na posição 4, pega aquele cara e mostra, vai na posição 1 e assim por diante. Então, por exemplo, se a gente tivesse lido aqui, né? Vamos colocar lá, ó, Diogo, e o resultado deste cara foi este daqui, né? Deixa eu deixar para a direita isso daqui. Então, se a gente tivesse lido isso daqui e esse foi o vetor que a gente leu, então a gente vai precisar percorrer. Primeira posição do nosso vetor de posições é o valor 2. Então, a gente vem lá no 0, no 1 e no 2, pega esse cara e printa. Depois a gente tem a posição 4. Então, a gente colocaria aqui, ó, o O. Depois a gente tem a posição 0, que é o D. Depois a posição 1, que é o I, e depois a posição 3, que é o G. Não, que é o G. Então a gente teria este cara aqui ao final, ó, de acordo com essas posições. É isso que a gente precisa imprimir ao final. Então eu vou criar mais um laço de repetição ali, ó, para deixar esse mostrando o nosso vetor. E aí vamos lá, ó. Aqui eu vou colocar só um print n. E aí vamos lá, o que eu vou imprimir aqui? Eu vou imprimir um caractere, né? Então eu vou imprimir um caractere. Então é a máscara do caractere, porque eu estou pegando cada posição da minha string, né? Mas eu não vou imprimir ela toda. Então quando eu pego uma posição de uma string, né? Eu pego um caractere especificamente. Então quem que eu vou mostrar? Eu vou no palavras. E aí que tá. O que eu coloco aqui agora? Se eu colocar o I, ele vai imprimir a palavra, né? Porque ele vai pegar a posição 0, depois a posição 1, depois a posição 2, depois a posição 3 e assim por diante. Então, se eu imprimir desta forma aqui, ó, deixa eu digitar ali, ó, Diogo. Ó, ele imprimiu o Diogo ali, ó. Porque ele está pegando a posição 0, depois a 1, depois a 2, depois a 3. Então, não posso colocar aqui o I. Quem que eu tenho que colocar? Palavra, isso. Do posições, esse sim, do meu vetor de posições, né? Na posição I. Então, aqui, ó, posições na posição I. O que isso daqui está dizendo, né, para a nossa aplicação? O que ele vai fazer? Lembrem-se que a programação resolve-se igual a matemática, sempre de dentro para fora. Então, primeiro ele vai precisar resolver isso daqui, para depois resolver o que tem por fora. Então, posições, né, na posição I, então posição I é 0. Então, ele vai vir aqui no meu vetor de posições, na posição I, que é a 0, e quem que ele vai encontrar? O 2. E aí ele vai pegar do 2 aqui, né, do nosso vetor, este valor aqui, ó. Ok? Então agora eu vou conseguir imprimir, pessoal, esse cara da forma correta. Vamos fazer o último teste lá, ó. F6. E agora sim temos que ter o resultado ali esperado, ó. Tá lá, ó. Imprimiu para nós ali, ó, o 2, o 4, o 3, o 1 e o 0, né? Geramos o nosso anagrama ali, ó. Ok? Vamos executar de novo. Vamos ver se ele muda as posições. Vou colocar o mesmo texto. Olha lá, ó. Temos um outro anagrama agora, justamente porque a gente está alimentando o nosso, né, a nossa função de números randômicos com a data e a hora do nosso sistema. Se a gente, por acaso, comentar isso daqui, né, aí ele vai gerar para nós sempre aquele mesmo valor, né? Opa. O que ele deu erro? Não, tá certo. Olha lá, daí ele gera o 1, 2, 4, 0, 3, ele vai sempre gerar o mesmo valor ali, né? Então,
Aí, pessoal, a gente fecha esse algoritmo e conseguimos gerar um anagrama para uma palavra de 5 letras. O que vocês podem fazer na sequência, pessoal, é fazer a leitura de uma palavra. Depois que fez a leitura desta palavra, como a gente não sabe o seu tamanho, você vai pegar o tamanho dessa palavra e armazenar em algum lugar. Em todo lugar que você for utilizar, ó, você vai trocando só pelo tamanho. Ó. Por isso que a gente estava utilizando antes essa constante, mas essa constante ela vai mudar agora, né? Então você vai ler uma palavra e depois vai ter que descobrir como é que verifica o tamanho de um determinado vetor. É isso que vai precisar fazer. Fez isso, pega o tamanho desse vetor e utiliza onde a gente estava utilizando, né, a constante ali, tamanho. Aí você consegue gerar, pessoal, um anagrama para qualquer palavra, né, com qualquer tamanho. Beleza? Mas isso fica, pessoal, como um exercício aí para vocês fazerem. E depois, se alguém tiver alguma dúvida, a gente vai trabalhar com isso mais para frente. Eu posso mostrar também como é que verifica o tamanho de um determinado vetor que a gente não sabe, ok? Dúvidas aí, pessoal? Ou tranquilo, deu para resolver esse cara, funcionou? Ou tem alguém aí parado em algum lugar que não conseguiu resolver esse cara? Pessoal, ele é um algoritmo né, um pouco mais complexo, um pouco mais extenso, mas é que nem eu disse, pessoal, o importante aqui deste algoritmo, que deu erro lá, foi mais um ponto e vírgula, né? Não deixe o algoritmo, mas de todos os algoritmos, porque a partir de agora todos os algoritmos se tornarão, pessoal, mais complexos, maiores, né? É tentar no começo de cada algoritmo elencar os passos que você precisa. Ó, eu preciso primeiro fazer isso, depois fazer aquilo, e aí você vai resolvendo passo a passo. Sempre passo a passo, pessoal. Não tenta já sair fazendo tudo, senão bem provavelmente vai dar errado. Então, que nem eu disse, nesse algoritmo aqui, ó, veja que a gente resolveu passo a passo. Que era primeiro o que? Opa, geramos um número randômico. Aí o que a gente precisa fazer? Gerar um número randômico, né, que seja diferente de todos os outros gerados, que é o que a gente fez aqui. Depois que a gente tem um número randômico único, eu preciso guardar ele, mas eu preciso guardar ele em uma posição do meu vetor que esteja vazia, né? Aí a gente conseguiu fazer isso, tá, mas daí a gente conseguiu guardar só um. O que a gente precisa fazer? Precisa repetir isso enquanto, né, a gente não consiga preencher todo o nosso vetor. Depois que a gente fez tudo isso daqui, aí era só então printar esses caras na tela. Então é muito importante, pessoal, tentar definir os passos. Escreve ali no algoritmo, comenta ele em cima lá, ó. Esse é o primeiro passo, esse é o segundo passo, esse é o terceiro passo, quarto, quinto, e aí vai resolvendo um a um, né? Porque você sabe que se de repente você conseguiu já resolver um pedaço, uma parte, dali para frente, dali para trás, quer dizer, já está funcionando e você já resolveu uma boa parte, ou uma parte do algoritmo que você precisava desenvolver ali, beleza? Então sempre, pessoal, programar é sempre resolver problemas, pessoal, passo a passo. Nunca tentem resolver todos os problemas de uma vez só, porque vai ficar muito complicado, né? Talvez vocês se percam no processo e parametrizar ali, né? Colocar os passos que você precisa seguir para resolver um determinado algoritmo. Para essa disciplina, pessoal, talvez seja o que vocês mais vão adquirir de conhecimento, obviamente junto com a sintaxe e tudo mais, mas saber, pessoal, dosar o que precisa ser feito em cada passo de um determinado algoritmo, isso é essencial para um bom programador, ok? Porque, obviamente, se você começa pelo fim, bem provavelmente você já não consiga nem fazer a parte inicial. Então, colocar ali o que precisa ser feito em cada etapa da construção de um determinado algoritmo é muito importante, ok? E aí, pessoal, vamos entrar agora na questão de matrizes. Matrizes, vocês vão ver, pessoal, que é a mesma coisa que vetor, só que, pessoal, uma matriz ele é um vetor um pouco maior, né? Só que quando eu digo, pessoal, que é um vetor um pouco maior, não significa que eu vou ter um vetor de 1000 posições. Não significa que eu vou ter um vetor de 1 milhão de posições,
né? Isso continua sendo um vetor. Se tiver 2 posições ou se tiver 1 milhão, continua sendo um vetor. Ponto, né? Uma matriz, pessoal, seria vários vetores, né? E todos eles juntos. Então, como a gente falou aqui, ó, um vetor, ele é um cara onde a gente tem basicamente uma linha, né? Ou poderia fazer uma coluna, tanto faz como você vai representar isso daqui, né? Mas seria apenas uma trilha para esse cara aqui. Uma matriz, pessoal, vai envolver então, ó, diversos vetores, todos eles unificados. Então eu vou ter uma primeira linha, eu vou ter uma segunda linha, uma terceira linha, que nem a gente está olhando aqui, pessoal, para o Excel, que nem a gente olharia para uma tabela. Assim como o vetor, pessoal, a matriz também precisa de um tamanho. Só que eu tenho que definir, ao invés de um valor, porque num vetor a gente definiria somente um valor, eu preciso definir 2. Então, preciso definir a quantidade de colunas e a quantidade de linhas que eu vou ter. Isso é muito, muito importante na hora da construção da matriz. De resto, continua exatamente igual, pessoal, ao que a gente trabalhava com o vetor. Só que a questão é, se eu preciso, pessoal, definir a quantidade de linhas, né, que eu vou ter e de colunas, para eu percorrer uma matriz e tentar encontrar todos os valores contidos dentro dela ali, quantos laços de repetição eu vou precisar para conseguir percorrer toda uma matriz? Então vamos imaginar aqui, ó, que essa é a posição 0, essa é a posição 1, essas são as posições. Vamos pintar aqui, né, de uma outra cor. E aqui eu tenho a mesma coisa. Vamos puxar aqui para baixo. Vamos pintar ali também. Exatamente, pessoal. Então, a gente vai precisar de 2 laços de repetição. Porque o que acontece? Vamos imaginar que I vai ser o cara que vai percorrer a minha linha. Ele fica parado na linha e depois eu tenho que passar pelas minhas colunas. E aí depois, né, a gente tem geralmente, pessoal, quando nós trabalhamos com uma matriz, a gente tem o I para as linhas e o J para as colunas. I e J geralmente a gente utiliza para identificar ali os contadores, mas pode ser obviamente qualquer nome, linha e coluna, né? Então, por exemplo, se eu tiver ali no I na posição 2 e no meu J na posição 5, né? Então eu vou olhar aqui, ó, I, ó, na posição 2, esse cara aqui, e o J, pessoal, na posição 5. Então eu vou estar trabalhando com esse cara. Então a linha é o primeiro cara e depois a gente vai percorrendo cada uma das colunas. Então aqui eu teria a posição 0, 0, né? Aqui eu teria a posição 0, 1, opa, 0, 1. Aqui eu teria a posição 0, 2, a posição 0, 3, né? 0, 4, 0, 5 e 0, 6. Vim para cá, posição 1, né? Linha 1, coluna 0. Depois 1 e 1, depois 1 e 2, depois 1 e 3 e assim por diante, né? Exatamente, pessoal, como vocês já viram lá em matemática, né? No ensino médio, e todas essas questões lá. Ah, consigo percorrer só a diagonal principal? Consigo percorrer a diagonal secundária? Consigo, pessoal, consigo fazer algoritmos para executar tudo isso, mas o importante, pessoal, é que a gente entenda que um vetor ele tem, né, uma dimensão e uma matriz ela tem 2 dimensões, ok? E aí, para eu poder chegar nesses caras aqui, é só acessar pelo index dele, exatamente, pessoal, como um plano cartesiano, né? Que é a coordenada x e y, e eu consigo chegar ali num determinado ponto, num determinado ponto no plano cartesiano, pela coordenada x e y. É exatamente igual.
Dá até um frio na espinha, né, escutar isso daí. Mas, pessoal, é exatamente igual. A única diferença é que a gente teria, né, o X aqui e o Y aqui, e os valores começariam aqui embaixo, né? Do vetor sempre começa nas posições 0 e 0, mas a ideia é a mesma coisa. A mesma coisa, exatamente igual, e a gente já vai fazer um ou dois exercícios ali para, né, mostrar isso daí na tela. Pergunta é, pessoal, o vetor a gente tem uma dimensão, matriz a gente tem duas. Eu poderia ter uma matriz com mais de duas dimensões? Por exemplo, ter uma matriz com 3 dimensões? Sim ou não? Posso? Visualmente, pessoal, nós enquanto seres humanos conseguimos enxergar algo em 3 dimensões? Visualmente algo em... Não? Visualmente algo em 3 dimensões seria semelhante ao quê? Você está enxergando tudo em 2D, então, Rafa? X, Y e Z, exatamente, pessoal. É como se a gente tivesse, por exemplo, um cubo, onde a gente tem 3 dimensões, né? Se a gente... Vamos fazer um maravilhoso... Não sei se vai ficar bom, mas... Até esqueci. Qual que é o nome do programa que edita foto? É o Paint. Então, por exemplo, a gente teria... vamos pegar aqui, ó. Né, uma dimensão, apenas... Não vai ficar bonito, né? Uma dimensão, ó, 2 dimensões... E aí, 3 dimensões, olha que bonito que está ficando, ó, aqui. E aí a gente teria a outra dimensão aqui. Ok? Viu o Photoshop? A gente é craque aqui no Paint. Certo? Então aqui a gente teria um vetor aqui, bonitinho, olha que legal. Aqui uma matriz. Faça um curso de Paint, pessoal, olha que legal lá. Esse negócio aqui, isso seria uma matriz. E aqui a gente teria, então... Aqui vai ser difícil, hein? Ó, posições aqui, e esse cara viria para cá, né? E aí a gente fecharia cada uma das posições aqui, né? Esse cara vai fechar aqui? Não, agora faltou um pouco de perspectiva. Perspectiva não é um negócio fácil, pessoal. Né? Aqui, e esse cara fecharia aqui? Não. Assim, olha lá, mais ou menos assim, ok? Vejam lá. Mas, pessoal, então a gente pode ter vetores. A gente fala vetor geralmente quando a gente tem uma posição, né, uma linha, matrizes quando a gente tem duas, mas também não há um outro termo para isso. A gente pode ter, então, vetores no final das contas com várias dimensões. A questão é, com uma dimensão a gente consegue enxergar, com 2 dimensões a gente consegue enxergar também, com 3 dimensões é como se a gente tivesse um cubo. Pode pensar exatamente como um cubo mágico, ok? Mas, pessoal, eu posso ter um vetor com 4 dimensões ou mais? Um dado seria com 3 dimensões. O cubo, né? O dado seria a junção um cubo seria a junção de vários dados, na verdade, né? É um cubo mágico, né? Como se fosse um cubo, na verdade. E aí a gente tem as 3 dimensões. Mas eu poderia ter um vetor com mais de 3 dimensões, pessoal? Ah, sim, entendi. Posso, pessoal. Eu posso ter um vetor com quantas dimensões eu quiser. Só que, obviamente, que para nós seres humanos, a gente não consegue enxergar além, né? Visualmente, a gente não consegue enxergar além da terceira dimensão, né? Porque um cubo a gente consegue ver e saber aonde aquele cara vai estar lá dentro do cubo. Mas com 4 dimensões é algo que a gente não consegue, basicamente, imaginar como isso funcionaria, mas computacionalmente, pessoal, isso é perfeitamente possível, ok? Isso é perfeitamente possível nós termos vetores com mais de 3 dimensões. Dá para a gente criar esse cara sem problema nenhum. E aí a gente precisaria de tantos laços de repetição
para fazer, para percorrer e chegar aqui até aquele determinado valor, beleza? Sem mais delongas, pessoal, 5 minutinhos lá, criem um novo arquivo ali, pode ser um arquivo chamado matrizes, criem uma matriz de, sei lá, 5 por 5 posições, né, de 0 a 4 para as questões das linhas e das colunas, e com o randômico ali, preencham todas elas, preencham todas as posições. Então a gente vai ter aqui, ó, vamos dar uns Ctrl Zs aqui só para voltar. Vixe, voltou muito, mas não dá nada. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Aqui. Então criem uma matriz aqui de 5 por 5. Preencham ela, pessoal, com valores aleatórios. Não precisa fazer entre 0 e 5. Pode colocar qualquer valor que vocês queiram. Opa, tá difícil. Vamos colocar aqui aleatório, ó. Qualquer valor, ele está gerando aqui valores aleatórios, pode ser assim também. Vamos puxar aqui para baixo. Então, é isso que a gente precisa fazer, gerar valores aleatórios e depois só imprime eles na tela. Só imprime esses caras na tela. Então, cria a matriz com 2 laços de repetição, preenche todos os valores de forma aleatória. Se você quiser fazer a leitura do teclado, sem problema nenhum também, o importante é a gente ter valores ali dentro. E depois a gente mostra em forma de matriz todos esses caras ali na tela. Vocês vão ver que é exatamente igual, com 2 laços de repetição a gente consegue fazer isso daí. E aí depois, se vocês quiserem, pessoal, criar um outro exercício, pode ser na sequência, para, por exemplo, para mostrar só a diagonal principal, a gente pode fazer na sequência também. Mas vamos fazer um primeiro que cria uma matriz de 5 por 5. Coloca qualquer valor lá dentro e depois imprime esses valores que foram armazenados lá dentro, beleza? 5 minutinhos e a gente já faz isso. Vocês vão ver que é igual, pessoal, ao vetor, só que a gente se preocupa com 2 eixos, na verdade. Não estava falando, estava só criando a estrutura básica aqui. Viram ali, pessoal, o nosso super-herói JavaScript, né? Ele consegue resolver aquilo. Linguagens de programação como, por exemplo, C, não consegue resolver aquela situação ali, né? Mas a gente já viu que com JavaScript é possível. Na verdade, ele consegue fazer a verificação do valor, né? Pessoal, então é o seguinte, para a gente fechar aqui, se vocês olharem o roteiro ali da aula de hoje não tem uma lista de exercício, para a gente trabalhar com matrizes e vetores, justamente porque tem um exercício apenas para fazer. Alguém deu uma olhada lá ou não? Já descobriu qual é o próximo? Esse a gente vai levar mais tempo para fazer, né? Mas para vocês irem desenvolvendo, pessoal. Então a ideia é desenvolver o nosso famoso jogo da velha, ok? E aí, pessoal, do zero, né? Vamos pelo começo, não precisa resolver para a próxima aula, a gente vai conversando um pouquinho a cada aula, né? Não vamos pegar uma aula para resolver todo ele, ok? A gente vai aos pouquinhos conversando para resolver. Então o jogo da velha, pessoal, consiste basicamente numa matriz de 3 por 3, aonde o jogador 1 vai marcando, né, o X e o jogador 2 vai marcando a bolinha. É basicamente isso. Dá para fazer em C, né? Claro que a gente não vai ter uma questão multiplayer, mas a gente vai ter ali, por exemplo, jogador 1, depois jogador 2, depois jogador 1, depois jogador 2, jogador 1, jogador 2, até o jogo acabar. Dá para a gente fazer assim, ok? Depois, se você quiser implementar uma inteligência artificial para depois que o jogador 1 joga, o computador marca uma outra posição, dá para a gente fazer de uma forma bem simples, procurar a primeira posição vazia e marcar lá. Essa é a nossa primeira inteligência artificial, digamos assim. Depois dá para melhorar, ok? Isso daí. Vou ver se eu acho um vídeo que a gente tinha feito para a Feira de Profissões de 2018, eu e o professor Vasconcelos. Vocês não estão tendo aula com o professor Vasconcelos ainda, né? O professor Vasconcelos geralmente trabalha na parte de embarcados. Eu construí uma aplicação em Android, e o professor Vasconcelos construiu um tabuleiro em
em embarcados. Qual que é o nome do negocinho de embarcados lá agora? Esqueci o nome, fugiu. O Arduino. Que tinha os LEDzinhos, eu ia fazendo, eu marcava no celular, ele marcava no LED também. Na verdade, eu fiz toda a parte de programação, ele ficou com a parte de robótica, digamos assim. Isso, Arduino. Eu vou ver se eu acho os vídeos para mostrar para vocês. E era bem interessante, ficou bem legal. Depois eu passo lá para vocês. Mas a ideia, pessoal, em C dá pra gente fazer. Quando for o jogador 1, o que você vai pedir? Ó, me fala qual que é o X e qual que é o Y. Vão mexer com o Arduino também em embarcados, bem provavelmente. Não sei em qual período, mas tenho quase certeza que sim. Mas a ideia do jogo da velha ali, né, pessoal? Por exemplo, jogador 1, o que você vai pedir? Você pede a posição da linha e a posição da coluna. Você vai sempre precisar de dois números, né? A posição X e Y. Aí o cara vai te dar, eu quero jogar no 0, 0. Você vai marcar lá. Ah, mas eu só posso marcar se não tiver nada lá dentro. E aí vai montando a lógica, né? Vão pensando nos passos que a gente pode ir conversando. Mas para a gente fechar aqui, ó, então, pessoal, e fazer um primeiro exercício com uma matriz, vamos lá, ó. Assim como o vetor, eu vou precisar criar, né, uma variável, digamos assim, mas que comporte a matriz, aonde a gente vai dizer aqui, ó, que eu vou ter uma matriz de 5 linhas por 5 colunas. Pessoal, isso é muito importante. Vetor, a gente tinha uma posição só para preencher ali, né, somente o index, então ele ali na linha encontrava aquele cara. Fechou. Matriz a gente tem 2. E este cara aqui, ó, é sempre a linha. Sempre a linha. Este cara aqui é sempre a coluna. Então, uma matriz, pessoal, está baseada em linhas, né, linha e coluna. Nunca ao contrário. Ah, mas não dá para eu percorrer as colunas depois das linhas? Dá. Mas o padrão é que se você coloca um determinado valor aqui e um determinado valor aqui, está falando que o primeiro é linha e o segundo é coluna, pessoal. Isso é em qualquer linguagem de programação. Então, ó, a linha eu acabei apagando, mas vamos colocar aqui, ó, 3 e 4. Copiamos esse cara e colamos transversalmente. Tá lá, ó. Né? Então a gente tem linhas, ó, linha. Opa. Linha. Aqui são as linhas e aqui as colunas. Então quando a gente fala linha 0, ele está parado nessa linha aqui, depois na coluna 0, depois na coluna 1, aqui e aqui. Ok? Depois ele vai para a segunda linha, depois para a terceira e vai percorrendo todas as colunas. Então é sempre linha-coluna e não coluna-linha. Então vamos lá, eu vou criar 2 contadores, vai ser o I e o J. Se quiser colocar L e C para ficar mais fácil, linha e coluna tanto faz. Em qualquer, pessoal, bem provavelmente o material que de repente você procura na internet sempre vai ser o I e o J, é o padrão que a gente acaba utilizando, mas é só nome de variável, então não interfere em nada. Começa em 0. Pessoal, eu sei que deu 10 horas, se alguém quiser sair sem problema. Eu vou só terminar aqui a explicação. Enquanto o I for menor do que 5, poderíamos criar uma constante lá para ter esse valor definido também. Mas aqui a gente vai fazer com o número mesmo. Então, ó, tenho um for para percorrer as linhas e tenho um outro for agora, ó, para percorrer as colunas. Enquanto também menor do que 5, J++. Então vejam que o 0, né, a linha fica parada, percorremos, né, o laço interior, que seria o das colunas. Quando terminar esse cara aqui, volta para cá e depois entra aqui novamente. Quando terminar todo esse cara aqui, volta para cá e assim por diante, pessoal. A gente vai conseguindo percorrer cada posição. Não se preocupe que na aula que vem a gente vai fazer mais exercícios, né? Vou trazer exercícios só de matriz para a gente entender bem isso, ok? Mas a ideia é sempre parar na linha, percorrer todas as células daquela coluna. Quando terminar, próxima linha
percorre todas as colunas e assim por diante. Então, nesse caso aqui, vamos preencher com números randômicos também, né? Então, vamos lá, eu vou pegar a minha matriz na posição I, J, e esse cara aqui vai receber o nosso randômico, e nesse caso eu vou criar aqui, ó, números randômicos de 0 a 11, por exemplo, de 0 a 9. Depois eu falo porque eu não vou colocar o 10 aqui, né? Então, até as 10 posições, então ele vai gerar números de 0 a 10. Beleza. Já conseguimos preencher a nossa matriz. Agora eu só vou percorrer ela e mostrar, né, os valores que estão ali dentro. Se a gente colocar, pessoal, dezenas, depois centenas, a gente vai ter que dar uma olhadinha para formatar essa matriz ali no console para ficar fácil de entender. Se a gente fosse imprimir tudo numa linha só, beleza, mas a ideia da matriz é tentar preencher como se fosse uma tabelinha, né? E aí os espaços com mais unidades, eles vão desformatar. Tem como resolver isso, mas vamos por enquanto fazer aqui bem simples. Vou utilizar o mesmo laço de repetição ali em cima para mostrar as informações. Ó. E agora o que eu vou fazer? Vou printar na tela. Sabemos que é um número, porcentagem de quem? A minha matriz na posição I e na posição, cadê? J. Ponto e vírgula. Vamos colocar um espaço aqui, ó. Desta forma, vai virar uma linha apenas. Vejam lá, ó. Vai imprimir tudo numa linha só. E a gente não vai saber qual que é o 00, qual que é o 01, qual que é o 02 e assim por diante. Olha lá, ó. Tá ali, ó. Minha matriz aqui embaixo. Essa é a minha matriz. O que eu poderia fazer aqui para printar como se fosse uma tabelinha, uma matriz mesmo? O que eu posso fazer aqui? É só programação, não tem nenhum método. É forma de imprimir agora, de ajeitar as coisas na tela. Posso colocar um /n exatamente depois do laço de repetição do J. Exatamente. Então, ó, ele imprime toda uma linha, todas as células, as colunas daquela determinada linha. Quando terminar este cara aqui, ó, então vejam. Vamos voltar para o Excel. Printei esse, um espaço, depois esse, depois esse, depois esse, depois esse. Aí vai acabar, né? Vai acabar aqui o meu laço de repetição. Então ele viria para cá e repetiria. Então o que eu posso fazer aqui, ó? Só um printf com um /n aqui, ó, porque daí ele vai pular uma linha ali para mim. E aí sim, ó, ele vai imprimir, pessoal, como se fosse. Dá para colocar um CLS ali para ele limpar, mas como está sem agora, vamos imprimir desse jeito mesmo. Agora ele já vai imprimir como se fosse uma tabela, se rodar, né? Olha lá. Estão vendo ali, ó? Daí imprimiu, pessoal. Que satisfação essa tabela, né? Só que daí vejam o seguinte, agora eu vou pedir, pessoal, para ele gerar, ó, números até o 10. Então, invariavelmente, em algum ponto ele vai chegar até o 10, ó. Então, 11. Vejam a nossa tabela, a satisfação que vai virar para quem tem toque. Olha lá, ó. Estão vendo lá? Ó? Já esculhambou tudo. Se a gente colocar, sei lá, 1000, vai gerar do 0 até o 99. Agora piorou. Agora a gente já não vai conseguir saber. Até dá para ver porque a maioria deles gerou com centenas, ó, por sorte. Só o 41 aqui que fugiu um pouco. Mas, pessoal, a gente não tem como, obviamente... aí depois controlar, daria para usar um /t para fazer a tabulação, dá para a gente utilizar as casas, que nem a gente formatou as casas decimais aqui para o inteiro também, mas só para a gente ter uma ideia de como ele faz lá. E aí, por exemplo, se eu quisesse printar, pessoal, só os números da diagonal principal, é só fazer um if e verificar se o i é igual ao j, ou seja, 0 é igual a 0, 1 é igual a 1, e aí ele vai pegar só os itens da diagonal principal.
Não que ele vá printar só na diagonal, né? Só como se fosse a diagonal mesmo. Se eu colocar um ifzinho aqui, ó, só para verificar se o i é igual ao j, eu não tenho uma diagonal, visualmente falando. Ó, então eu estou fazendo os dois lados de repetição e pergunto, ó, o i é igual ao j? Se for, printa. Ou seja, quando o 0 for igual a 0, né, o 0 do i e o 0 do j, e assim por diante. Mas qual é o resultado que eu tenho? Ó? E uma coluna. Ó. Mas eu sei que são os dados da minha diagonal principal. Ok? Só que ele não printa na diagonal principal. Para isso, teríamos que fazer ali mais algumas linhas, printar os espaços em branco e assim por diante, pessoal. Mas matriz, pessoal, é isso daqui. Nada além disso. Ok? E aí a gente, obviamente, que pode ter matrizes, vetores de mais dimensões do que uma ou duas. Só que, obviamente, que numa aplicação console, eu também não conseguiria printar um cubo. Né? Então aí já ficaria um pouco mais complicado de printar, mas é possível. Certo, pessoal? Então a gente fecha por aqui hoje. Temos o exercício, então, do jogo da velha. Não precisa, se quiserem, obviamente, muito bom, já podem trazer para a próxima aula, mas esse é um exercício que a gente vai fazendo aos poucos, justamente porque na próxima aula a gente já entra também com funções e métodos, o que vai ajudar bastante no nosso código, deixar ele mais modularizado, mais separado, porque a partir do momento que a gente vai tendo uma situação que nem essa daqui, ó, vejam que o nosso código ele começa a ficar grande, com várias coisas e tudo mais. Então dá para a gente modularizar e deixar isso daqui um pouco mais bonito. Beleza? E daí na próxima aula eu trago mais exercícios de matrizes. Para fazer, printa a diagonal principal, printa a diagonal secundária, inverte essa matriz. Daí a gente vai treinando essas questões. Mas por enquanto, pessoal, temos o exercício da matriz do jogo da velha para realizar. Como, pessoal, as aulas de quarta a gente está reservando um espaço para o projeto interdisciplinar, todas as quartas a gente começa às 7, ok? E daí às sextas a gente começa um pouquinho depois, justamente para ter esse tempo para realizar os exercícios durante as aulas. Senão a gente fica quase um dia sem aula, ficaria um dia na semana inteiro sem conteúdo, o que não vai dar, ok? Então quarta a gente começa às 7 e a sexta a gente começa às 8, sempre tendo esse tempinho para fazer os exercícios. Valeu, meus queridos. Um abraço para vocês, um bom final de semana. Divirtam-se aí nos exercícios e projetos interdisciplinares e JavaScript, tudo isso que a gente tem para fazer, ok? Sextamos a partir de agora, às 22h09. Já está aberta a temporada para tomar uma. E até, pessoal, segunda-feira. Valeu, um abraço e até, pessoal. Amanhã eu já, ou hoje ainda, eu já subo o vídeo da aula de hoje, pessoal, lá no portal. Lá no YouTube e depois lá no Ava. Valeu, um abraço, galera. Até. Se precisar de alguma coisa, manda inbox ali que a gente resolve.